Então, vamos iniciar a gravação. Aos poucos o pessoal está entrando também pelo formato aí virtual. A gente está aqui com as colegas no formato presencial, com as nossas convidadas. A Aline Loiva também compõe a coordenação do comitê. E então, vou me apresentar, né? Então, meu nome é Ana Lúcia Magalhães, sou assistente social, que a gente também, acho que possivelmente tem colegas também que não são assistentes sociais, né, hoje compondo, né, a participação nessa atividade do Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais na luta antirracista. Sou assistente social, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, um pouco mediano, né, nem muito gordo, nem muito magro, né? Não sei me descrever assim. Estou usando brincos afro, né? Uma blusa preta, o bottom da campanha do Sou Assistente Social e da Marielle, um colar afro. E estou, né, na coordenação do Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais na luta antirracista desde 2023, da nossa gestão, que assumiu em 2023 até 2026. E também estou aí na função de vice-presidenta do nosso Conselho Regional de Serviço Social do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente retoma hoje, né, essa agenda de atividades do comitê, assim, com esse momento bem importante, né, que é no mês de março, que a gente não fala muito, a gente fala muito do mês de março, referenciando a questão do mês da mulher, que é muito, muito importante, né, para nós também, enquanto mulheres negras, né, e as mulheres, né, a luta das mulheres, mas também a gente tem no mês de março aí, o dia 21 de março, né, que marca também, né, mais um momento histórico, assim, da luta, né, da população negra, e que a gente muito pouco fala, né, assim como muitas questões, né, que a gente tem aí ao longo, né, da história invisível, né, da população negra e das histórias que não são contadas, né. Então a gente vem com essa proposta, assim, nesse mês, né, de compor essa agenda, que na verdade é uma agenda aí a nível nacional da campanha dos 21 dias, né, do ativismo contra o racismo, que é uma campanha realizada por uma frente de luta, né, apartidária, sem fins lucrativos, e que tem uma autogestão, assim, né, e que vem fomentando, assim, com várias entidades e organizações da sociedade civil, poder, né, tá fazendo com que essa data aí em todo o Brasil, e esses 21 dias de ativismo, ele seja um momento também, né, que a gente faça esse processo contínuo aí de debate, né, do enfrentamento ao racismo, da luta antirracista e das batalhas que a gente tem aí cotidianamente quanto população negra, né. E aí o dia 14, e essa atividade ela vem desde o ano de 2016, né, com a questão, até inclusive hoje, né, a gente tem a data que marca, né, o assassinato de Marielle e de Anderson, né, mas também a gente tem dois ícones, né, que a gente referencia, que é Maria Carolina de Jesus e Abadias Nascimento, né, que é o aniversário deles, e aí a gente escolhe, né, assim, o dia 14 com a referência dessas pessoas tão potentes e tão importantes, né, assim, que tem uma representatividade que muitas vezes a gente não conhece, né, conhece muito pouco, né, sobre a questão do ícone que a gente escolheu, né, que é a Maria Carolina de Jesus, e aí a gente traz essa vinculação desse diálogo hoje, né, com Maria Carolina de Jesus, e os desafios que a gente tem, né, enquanto categoria profissional, que são os assistentes sociais, nós assistentes sociais, nessa questão do racismo ambiental, né, que é uma pauta que a gente vem fomentando cada vez mais, né, em especial o movimento negro tem cada vez mais fomentado, né, assim, esse debate que a gente tem que fazer em relação ao racismo ambiental, e todas, né, aí as frentes que
que a gente tem, assim, da questão do racismo, né, estrutural, a questão que a gente tem diretamente, né, assim, dos efeitos, né, do racismo. E o ano passado a gente teve toda uma questão, né, assim, do momento que a gente viveu, em especial no Rio Grande do Sul. A gente sabe que a gente está com vários eventos aí que vem acontecendo, né, em relação a pensar, né, também na justiça ambiental. E o ano passado a gente teve toda a situação, né, aqui no Rio Grande do Sul, da enchente, né, e o que nos causou também, enquanto população negra, assim, esse estranhamento, quando vem em alguns momentos a fala, né, de que não se sabia que tinha tanta população negra no Rio Grande do Sul, né, e o quanto isso ficou muito evidente, assim, né, ali no período do enfrentamento à enchente que a gente teve, né, muito grave, né, todo aquele período, tanto no período da enchente quanto pós, né, que aí começou, parece que, a aparecer a população negra, né, e para a gente, assim, enquanto assistentes sociais, a gente precisa pensar, né, que se a população negra não está chegando até os serviços, né, até os programas, os projetos, ou a gente não está conseguindo identificar, a gente precisa abrir, né, para o debate e ter esse sinal de alerta, assim, né? Se a gente não está conseguindo dar visibilidade, porque com certeza, né, ali no momento da enchente, parece que surgiu, né, a população negra, sendo que ela está aí, né? Está nas periferias, está nesses espaços, nesses territórios, né? Assim, que não conseguem muitas vezes acessar as políticas e os serviços, né? Então, com muita alegria, assim, a gente poder ter nessa noite a Loiva, né? Vou deixar para elas se apresentarem, já quero passar de imediato, assim. Só queria fazer essa introdução em relação à campanha, né? Que o comitê e o Conselho de Serviço Social esse ano se soma, né? E muito bom poder ter, né, a parceria da Loiva aqui agora de noite. E a Cláudia também, né, que vem do movimento negro aí para a gente trazer, né, esse diálogo com Carolina de Jesus, com uma colega assistente social que está numa linha de frente aí, né, batalhando historicamente aí no conjunto, né, por cada vez mais a gente poder potencializar, né, esse debate que a gente tem que fazer dos assistentes sociais na luta antirracista, e também da Cláudia, que vem aí do movimento, né, negro, podendo trazer aí as contribuições para também, né, nos provocar enquanto categoria profissional, para a gente pensar algumas questões que a gente acaba, às vezes, no nosso dia a dia, não se dando conta, né? Então, já passo de imediato para a Loiva, assim, se apresentar, e a gente vai fazer um momento de primeira explanação, né, da fala das duas, e posterior a gente pode abrir para quem está, tanto aqui no formato presencial ou virtual, poder fazer questionamentos, e a gente é uma roda de conversa, né? Então, da gente poder trazer algumas questões, assim, que a gente possa estar pensando junto também, enquanto comitê, e das próximas atividades aí que a gente tem. Então, que a gente tenha uma boa noite de atividade, e passo para a Loiva. Muito bem. Então, boa noite, colegas. As colegas que estão aqui presentes, as colegas que estão também nos acompanhando no formato online. Eu quero agradecer muito o convite, né, do Conselho Regional de Serviço Social, o nosso CRES, 10ª região, a comissão, né, o Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Meu nome é Loiva de Oliveira, né, sou trabalhadora da área da educação, estou vinculada ao Departamento de Serviço Social da URGS e integro o comitê aqui do CRES. E quero dizer que é um prazer e uma honra estar com vocês, com a Ana, né, que é uma histórica militante na área também, né, do movimento negro, e Cláudia, né, igualmente, assim, militante, uma parceria importante da área do direito e, né, certamente também vai trazer outros olhares e articulações aqui para o nosso debate, para a nossa roda. Nós combinamos uma divisão pedagógica, assim, um pouco nessa conversa, uma roda de conversa, né? Mas essa roda, ela, como já foi dito pela Ana, o conteúdo ele traz como referência Carolina de Jesus. Então, por isso, eu vou tomar liberdade de projetar algumas questões, até para que a gente vá sistematizando, porque falar de Carolina não é nada simples, e o que eu vou trazer aqui não é uma síntese da obra, não tem nenhuma pretensão,
mas uma breve apresentação para que a gente possa conhecê-la, né, quem ainda não teve oportunidade de conhecer, e apropriar outros elementos quem já conhece Carolina de Jesus. Até porque a nossa realidade curricular de formação acadêmica não tem, né, em muitos currículos, a gente pode dizer, tanto de graduação como de pós-graduação, a referência de Carolina de Jesus como uma referência bibliográfica. Né? Então, eu já quero demarcar isso, né, dessa ausência nos currículos. Eu conheço Carolina de Jesus a partir da militância, né, no movimento negro, na luta política, é aqui que eu encontro com Carolina de Jesus. É nesse dia a dia, né, dos movimentos de mulheres, no movimento de trabalhadoras domésticas, nos espaços, né, coletivos de organização e de luta. Então, por isso, tomei a liberdade de trazer algumas pontualizações para que a gente possa coletivamente também ir dialogando com esses elementos, né, que nos... Então, acho que a gente pode... Eu queria primeiro já passar uma música, se tu me permite, Aline. Vamos projetar uma música. O nome da música se chama Vedete da Favela. Nós vamos projetar, ela está aqui no YouTube, mas só para a gente também entrar nesse ritmo de carnaval, né? Quem é de Porto Alegre já está com o pé aí preparado, né? Até porque o carnaval ocupou a nossa sexta-feira, não fomos nós que ocupamos a sexta de carnaval, né? E quem, né, está nos acompanhando de outras regiões também para curtir um pouco desse samba. Vamos ver se dá para projetar o som. Se alguém não estiver escutando dessa fase, daí pode avisar no chat, por favor. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da Favela. Salve ela, salve ela. Salve ela, a Vedete da Favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá para os Estados Unidos. Salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salve ela, salve ela, a Vedete da Favela. Salve ela, Tá, mas então, essa música, né, esse samba, Salve Ela, a Vedete da Favela, acho que dá para pôr as projeções ali também, né, colega, te peço, o nosso tema que trata do racismo ambiental, né, eu trouxe esse samba, né, para homenagear duas mulheres, né, uma delas é a própria autora do samba, que é Carolina Maria de Jesus. Carolina, para além da escritora, ela é cantora, né? E esse samba foi feito por ela, né? E a gente, às vezes, desconhece esse lado musical de Carolina, né? Inclusive, essa é uma gravação original, circula, né? Então, ela tem esse papel importante, essa contribuição importante também na música. E queria trazer na projeção seguinte, né, eu dizia de duas personagens, lembrar esse
desse lugar também musical, né, de cantora de Carolina, e lembrar hoje, como já foi trazido, né, pela colega Ana, dia 14, né, 14 de março, se puder projetar para nós o próximo slide, como é um dia de memória e de luta, né, em relação a isso, Marielle Franco, né, faz 7 anos, né, do assassinato de Marielle, e ainda persiste a pergunta, né, quem mandou matar Marielle? Essa é uma pergunta que persiste. E aqui tem uma frase, né, uma citação, enfim, que tem autoria de Marielle, que diz: as rosas da resistência nascem no asfalto. As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas, mas vamos estar com o punho cerrado, falando de nossa existência, contra os mandos e os desmandos que afetam as nossas vidas. E acredito que essa é uma mensagem muito forte, né? Falar de racismo ambiental também, né? Nascer e renascer do asfalto, né? Dos escombros, dos lugares que foram simplesmente destruídos, né, e têm sido destruídos ou afetados, contaminados pela incidência ambiental, que não é um acidente ao acaso, mas que é provocada por ação humana, né? E tudo isso decorre de decisões que são políticas, né, dos mandos e desmandos. Então, nesse dia 14 de março, né, é importante resgatar a memória, né, a história e a luta de Marielle Franco, que diz muito, né, da história e da luta de cada um de nós na sociedade brasileira. Então, que a gente possa lembrar, né, de Marielle como uma referência de luta, Marielle que vive, que permanece viva nas lutas do povo negro, das pessoas que lutam por direitos humanos, né, que lutam por uma dignidade de vida desde a periferia, né, em todos os lugares aí que são colocados, né, na invisibilidade da nossa sociedade. Então, Marielle presente. Seguimos a nossa roda, né? Eu dizia da femenagem à Marielle, né, Carolina, que é a referência, né, do dia de hoje, uma das referências dentro da campanha dos 21 dias de ativismo do combate ao racismo. A gente pode passar o slide seguinte, né? Só vou pedir isso. Não, só um pouquinho. Isso. Então, a Carolina é essa escritora, né? A Carolina é poetisa, ela é compositora, a Carolina é cantora, né? Ela é uma mulher além do seu tempo, né? Ela que nasceu ali em 1914, né? Em Minas Gerais, e depois ela vem, né, sua trajetória também de migração, ela vem para São Paulo e ela vai, né, se constituir, né, como uma escritora desde esse lugar, né, da periferia de Canindé. Então ela vem na década de 30, sai de Minas e vem para São Paulo. Depois a sua mãe vem a falecer, ela fica com os 3 filhos, né? A gente pode passar a imagem seguinte ali dos 3 filhos de Carolina, a Vera Eunice, o José Carlos e o João José, né? O João José é o maiorzinho, o José Carlos o menor, e a Vera Eunice, a menina que está do lado direito, né? Então, os 2 meninos filhos de Carolina já são falecidos, e a Vera Eunice, ela tem mais de 70 anos, né? A Vera Eunice, ela também é escritora, né? Ela é uma ativista, né? Ela está assim, muito ativa, né? Nesses processos também de luta, de resistência e de memória, né? Do legado de Carolina de Jesus. Avançando um pouquinho no próximo slide, eu estou trazendo isso para a gente poder conhecer um pouquinho da autora, né? Aqui tem uma outra imagem, né? A gente pode observar desde a primeira imagem os lugares, né, onde Carolina
qual é o ambiente que Carolina está escrevendo, né? O ambiente de uma casa de madeira, né, na favela, e com toda a dedicação, com toda a concentração do tempo que ela tinha para essa escrita, que era muito escasso. É importante dizer que a vida de Carolina, e aqui a gente está tratando da questão ambiental, né, da questão da luta contra o racismo, articulado com uma obra que não ficou no tempo da década de 50. É uma obra ela é muito atual, porque a vida de Carolina e o dia a dia de Carolina diz muito do dia a dia de muitas mulheres negras que exercem o cuidado, muitas vezes mãe solo, que exercem o trabalho dentro e fora de casa e que tem que encontrar um tempo para se dedicar ao estudo, à qualificação, né, a sobrevivência, né, o dia a dia aí, de luta, de militância também, de engajamento militante. Então, a vida, né, de Carolina diz da vida de muitas de nós ainda na atualidade. Passando um pouquinho adiante, trouxemos aquela imagem da Carolina, tem um poema que eu vou tomar liberdade assim, de ler muito rapidamente. Eu sei que eu tenho um tempo curto, né, mas eu quero apresentar essa autora para que a gente possa também refletir sobre a presença atual, né, dela na nossa luta antirracista que nós vamos trilhando dia a dia. Então esse é um poema, como disse, ela é cantora, nós ouvimos um pedacinho da música, agora vem o poema de Carolina. Pobre inocente, pobre mãe que perambulava, só um pouquinho que eu estou vendo aqui no meu recurso aqui também, que está pequenininho aqui. Pobre mãe perambulava, com os olhos fixos no chão. Como poderei viver nessa negra condição? Percorria com um olhar o espaço e evolvia-o novamente ao solo. Com meiguice, acariciava o filho que tinha ao colo. Pobre mulher, onde vai? Que triste destino é o teu? Estou procurando o papai. O bom amiguinho meu, vivo errante, descontente, minha experiência é luta. Eu imploro ao Deus clemente, só Ele é bom e me escuta. Para onde vamos, meu filho? Não temos teto nem pão, vosso pai desapareceu, deixou-lhe na solidão. Meu filho, por que sofre assim, se ainda não tens pecado? Se a morte lembrar-se de mim, ficarás desamparado, sem ter que envere os seus passos com carinho e sacrifícios. Tu cairás nos laços, que são os péssimos vícios. A mãe perambulando, tudo isso lhe vem à mente. Contempla o filho e chorando, exclama, pobre inocente. Então, Carolina traz, né, essa referência de quem é esse pobre inocente, essa criança, esse lugar, né, da mãe, do cuidado e daquilo que a sociedade tem para oferecer também. Apresento aqui 3 obras e peço para a colega, para Sharon projetar, né? Projetar, e tomarei a liberdade de falar muito rapidamente delas, tá? A primeira obra é um livro bastante conhecido, né? Nos espaços de militância e pouco apropriado ainda nas nossas referências bibliográficas, que é O Quarto de Despejo, que é a obra mais assim marcante, né? Traduzida em 13 línguas. Ela teve uma repercussão e um reconhecimento internacional antes de ter esse reconhecimento no Brasil, né? Então, O Quarto de Despejo, Carolina vai escrevendo sobre os diários, sobre essa vida, vai escrevendo diários sobre a sua vivência cotidiana na favela de Canindé, em São Paulo, na década de 40, 50. E ela vai fazendo os registros. E eu vou tomar liberdade de ler um registro, na verdade eu não vou ler, vou pedir para uma colega aqui da mesa ler para nós, que é o registro do dia 22 de maio. 22 de maio. Então eu peço para uma das colegas lerem.
E vamos observar o que a Carolina de Jesus está dizendo para nós. Eles foram chamados A tua mãe disse, não sei se funciona. Tem que abrir lá para eles. O que andou batendo na... Eu desligar a sua A tua mãe vai abrir. Uma queda lá, que já... Então, a Cláudia vai ler para nós o dia 22 de maio. O que a Carolina diz? Eu hoje estou triste, estou nervosa. Não sei se choro ou saio correndo sem parar até cair inconsciente. É que hoje amanheceu chovendo e eu não saí para arranjar dinheiro. Passei o dia escrevendo. Sobrou macarrão, eu vou esquentar para os meninos. Cozinhei as batatas, eles comeram. Tem uns metais, um pouco de ferro que eu vou vender com o seu Manuel. Quando o João chegou da escola, eu mandei ele vender os ferros. Recebeu 13 cruzeiros. Comprou um copo de água mineral, 2 cruzeiros. Zanguei com ele. Onde já se viu favelado com estas finezas? Os meninos comem muito pão, eles gostam de pão mole. Mas quando não tem, eles comem pão duro. Duro é o pão que nós comemos. Dura é a cama que dormimos. Dura é a vida do favelado. Ó, São Paulo, rainha, que ostenta vaidosa a tua coroa de ouro, que são os arranha-céus, que veste veludo e seda e calça meias de algodão, que é a favela. O dinheiro não deu para comprar carne. Eu fiz macarrão com cenoura. Não tinha gordura, ficou horrível. A Vera é a única que reclama e pede mais. E pede, mamãe, vende eu para a dona Julita, porque lá tem comida gostosa. Eu sei que existem brasileiros aqui dentro de São Paulo que sofrem mais do que eu. Em junho de 1957, eu fiquei doente e percorri as sedes do serviço social. Devido a eu carregar muito ferro, fiquei com dor nos rins. Para não ver os meus filhos passar fome, fui pedir auxílio ao propalado do serviço social. Foi lá que eu vi as lágrimas deslizar dos olhos dos pobres. Como é pungente ver os dramas que ali se desenrolam. A ironia com que são tratados os pobres. A única coisa que eles querem saber são os nomes e os endereços dos pobres. Fui no palácio. O palácio mandou-me para a sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. A Avenida Brigadeiro me enviou para o Serviço Social da Santa Casa. Falei com a dona Maria Aparecida, que ouviu-me e respondeu-me tantas coisas e não disse nada. Resolvi ir no palácio, entrei na fila. Falei com o senhor Alcides, um homem que não é nipônico, mas é amarelo como manteiga deteriorada. Falei com o senhor Alcides. Eu vim aqui pedir um auxílio porque estou doente. O senhor mandou-me ir na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Eu fui. A Avenida Brigadeiro mandou-me ir na Santa Casa. E eu gastei o único dinheiro que eu tinha com as conduções. Prende ela! Não me deixaram sair e um soldado pôs a baioneta no meu peito. Olhei o soldado nos olhos e percebi que ele estava com dó de mim. Disse-lhe, eu sou pobre, por isso é que vim aqui. Surgiu o Dr. Oswaldo de Barros, o falso filantrópico de São Paulo, que está fantasiado de São Vicente de Paulo e disse, chama um carro de preso. Então, essa é a fala de Carolina, né, no dia 22 de maio de 1958, né? E a gente poderia perguntar que elementos daquele período ainda estão presentes na sociedade e no trabalho profissional no dia de hoje, especialmente no contexto das emergências climáticas, no contexto, né, da questão ambiental. Como é que a gente percebe esse movimento? Mas isso é para a gente pensar coletivamente. Passo o outro slide, que tem uma outra obra de Carolina, que é uma referência bem importante também, Casa de Alvenaria. Casa de Alvenaria, Carolina publica no movimento que ela faz, ela vai para Canindé, ela começa a escrever, ela começa a ser reconhecida, né? E ela muda para Osasco no dia 30 de agosto de 1960, e aí ela começa a escrever sobre esse cotidiano que ela vai viver na casa de alvenaria, né? Porque antes o sonho era ter uma casa de alvenaria.
e agora tem a casa de alvenaria. O que vai mudar na vida de Carolina? Então, eu vou ler brevemente aqui, deixa eu ver, para não delongar muito, né? Vamos trazer aqui a referência do dia 13, que separou aqui uns extratos, né? Mas vamos trazer um extrato aqui do dia 13 de novembro de 1960. Alguém gostaria de ler? 13 de novembro de 1960. 13 de novembro de 1960. Levantei às 3 horas para preparar o almoço para os filhos. Lavei a cozinha. Quando o astro-rei despontou-se, o almoço já estava pronto. Está chovendo. Tomei banho, troquei-me e fui para a cidade. Deixei os filhos fechados. Eu estava nervosa, porque o João havia discutido comigo, dizendo que tem pavor de ser filho de poeta. Escrevi uma carta para levar para o Dom Helder para arranjar um colégio para o João. Saí às pressas, fui de ônibus, só com um vestido no corpo, porque o Audálio disse-me que nós vamos voltar amanhã. Desci do ônibus, comprei um carro para levantar-me até a redação. Não encontrei, fui na chuva. Quando cheguei na redação, o Audálio estava esperando-me. Tomamos um carro e dirigimos para o aeroporto. Encontramos uns jornalistas amigos. Conversamos, perguntaram-me se gosto de andar de avião, para eu escrever um artigo referindo o que acho das viagens de avião. Estava chovendo quando tomamos o avião. O meu coração oscilava dentro do peito quando o avião inclinava-se. O Audálio ia ao meu lado conversando e lendo jornais que estavam com reportagens para mim. O avião ia singrando e ultrapassamos as nuvens de chuva. As nuvens, girando no espaço, vinham de encontro ao avião, tão níveas como flocos de algodão. Eu ia rezando, pedindo a Deus para chegar sem incidente. Quando chegamos ao rio, vi os rostos conhecidos aguardando-me. O escritor Homero Homem, o senhor Oscar, diretor do Renascença Clube, o senhor Barbosa Melo, o poeta Raimundo Bevilacqui, e outros jornalistas que fotografou-nos. Eles não conheciam o Audálio. Seguimos para a casa do senhor Oscar, que é advogado, que casa magnífica. Vários pretos, foi cumprimentar-me. Eu autografei os livros que iam ser vendidos no baile. O senhor Raimundo Bevilacqui ia ao quarto conversar comigo. Ele é um homem sensato e apreciava suas considerações sobre o Rio de Janeiro, que é uma cidade difícil para viver devido ao custo de vida. Eu estava com fome. A esposa do Dr. Oscar ofereceu uma feijoada. O Audálio e os outros bebiam aperitivos. Tomei banho, passei o meu vestido e dirigimos para a Renascença Clube. A casa do senhor Oscar é tão poética que dá gosto permanecer-se ali. A esposa do Dr. Oscar elogiava o senhor Carlos Lacerda, na época que ele atacava o saudoso Getúlio Vargas, que Getúlio não defendia das acusações do senhor Carlos Lacerda. Um governo não pode discutir. A polêmica e a hostilidade contribuem no mau exemplo para o povo. É por isso que o governo deve ser íntegro, para não perder a força moral. Um preto, que é advogado, conversava comigo, citando a luta para estudar. Disse-me que foi servente de pedreiro. Estudava à noite. Umas jovens foram cumprimentar-me. A dona Eva
Bastari acompanhava-me e eu estava em dúvida com seus modos calmos. Ela diz ser jornalista, e os jornalistas que eu conheço são velozes, parece que são tocados à eletricidade. O Clube Renascença, a festa estava animada. As pretas do Rio estavam bem vestidas. Eu fiquei na ala esquerda, com as mulheres que davam cartões para autografá-los. Os jornalistas estavam presentes conversando com Audálio. E é a primeira vez que ele aparece em público no Rio. A festa iniciou-se com um desfile de modas para concurso. Foi classificado 4 modelos. Fizeram discursos citando que eu estava presente. Fui aplaudida e recitei a poesia Noiva de Maio. Um jovem pediu-me para escrever-lhe uns versos, mas eu estava confusa, indisposta. O Audálio disse que eu devia escrever porque ele é jornalista. Depois que recitei a Noiva de Maio, o Audálio convidou-me para sair. Despedido o senhor do Dr. Oscar e sua esposa, saímos com o jornalista Darwin Brandão e sua esposa. O Audálio disse-me: trata bem o Darwin Brandão, que ele é o homem de primeira. Fomos jantar em Copacabana. O escritor Homero Homem nos acompanhava. Eu e o Audálio íamos cantando e ia observando os modos cultos do senhor Darwin. Ele guia o carro observando o sinal do tráfego. É tão agradável no falar. Quem vê aquele homem jamais o ouvidam. Depois do jantar, ele nos conduziu. O senhor Homero despediu-se. Nós seguimos para a residência do Dr. Oscar. Era 2 da manhã. Deitei, pensando nos filhos que ficaram com Deus. Então, essa é uma passagem de um outro período, né? Quando nós lemos esse cotidiano, o extrato do quarto de despejo, a Carolina está ali naquele cotidiano de buscar, né, a venda do papel, a venda do ferro para comprar sabão, para lavar roupa, para comprar o alimento. E isso era uma luta diária que ela vai trazer no quarto de despejo. Aqui, a Carolina já, né, está em Osasco, já está numa casa mais estruturada, mas vejam, ela continua acordando às 3 da manhã para fazer o almoço, ela continua arrumando as coisas, ela continua cuidando dos filhos, ela não sabe com quem deixar os filhos, eles, como ela diz ali no final, ficaram com Deus. Ela tem o receio de entrar no avião e acontecer alguma coisa, porque é ela que cuida, né? É ela que garante, né, essa manutenção das crianças. E aí cumprir uma agenda de algo desconhecido, e ela vai trazer esse detalhamento desse lugar que ela não conhece. E ela diz, poxa, mas tem um preto que é advogado, tem outros que estão aqui também lutando, assim como eu estou lutando, e que são tão poucos. E aí ela vai também entendendo, né, essa linguagem, esses códigos de uma sociedade que tem a sua padronização e como que ela vai sobreviver a isso, né? Então, é uma luta que persiste numa outra configuração, mas a essência das questões que já eram estruturantes em Canindé, elas continuam aqui num outro contexto. E aí a gente finaliza uma terceira obra, nós não vamos projetar toda, assim, o conjunto, mas só para a gente poder conhecer um pouquinho, né? Esse outro é o Diário de Betita, que ele traz, né, um registro importante da trajetória de Carolina nos seus diferentes momentos de vida, né? Ele foi publicado, né, sistematizado após o seu falecimento, e aí tem um trecho que é bem provocativo, que ela vai falar sobre o processo de escravização. Ela vai dizer o seguinte: vasculhei as gavetas procurando qualquer coisa para eu ler. A nossa casa não tinha livros, era uma casa pobre. O livro enriquece o espírito. Uma vizinha emprestou-me um livro, o romance Escrava Isaura. Eu, que já estava farta de ouvir falar da nevasta escravidão, decidi que deveria ler tudo que mencionasse o que foi a escravidão. Compreendi tão bem o romance que chorei
com dó da escrava. Analisei o livro, compreendi que naquela época os escravizadores eram ignorantes, porque quem é culto não escraviza. Os que são cultos não aceitam o jugo da escravidão. Né? Então, é importante esse recado, né? Esse registro que ela faz sobre também o processo, né, de escravidão que afeta diretamente, né, o povo negro. Avançando um pouquinho, eu quero fazer justamente as conexões, né, porque nós estamos aqui refletindo, resgatando a obra de Carolina, mas no contexto, né, de discutir também o que se chama de racismo ambiental. Né? O que é esse racismo ambiental? E aqui tem uma imagem que a gente pode acompanhar, e teria tantas outras imagens de Porto Alegre, no interior do nosso estado, e a gente poderia se perguntar se isso é conjuntural ou estrutural. Né? Conjuntural, talvez, naquela manifestação direta, né? naquele agravo da situação climática, mas não é conjuntural, é estrutural, né, de uma sociedade que tem um projeto, né, excludente e um projeto de desenvolvimento, né, marcado pelo modo de produção capitalista, onde a classe trabalhadora ela é colocada, né, em segundo plano, ela é descartável, né, ela só é vista como objeto, eu digo objeto mesmo da exploração, né? Não como lugar, né, de ser humano de direitos. Então, avançando um pouquinho, também cuidando do tempo, não é demasiado resgatar que nas enchentes de 2024 nós tivemos 95%, né, do território gaúcho que foi afetado, e foi afetado de diferentes formas. Né? E aqui o mapa ele vai mostrar as regiões afetadas e as regiões em amarelo, né? Onde houve diretamente questões, né, de óbito. E a gente sabe que ainda hoje algumas pessoas não foram encontradas. Né? E, então, essa realidade que parece tão, para alguns, distantes, estamos num projeto de reestruturação, Rio Grande para frente, já passou. Não passou, né? Não passou para boa parte da população que foi afetada, não passou no sentido objetivo das condições materiais de organização da vida, do espaço de moradia, de trabalho, de estudo, de saúde, e não vai passar, né, para aqueles que tiveram, infelizmente, perdas humanas. Então, é importante esse resgate da memória, porque é a memória que nos impulsiona também, né, para a construção das verdades que precisam ser traduzidas e capilarizadas sobre essa situação, e nos fortalece na luta também. Né? Então, memória, verdade, justiça, reparação são fundamentais quando a gente fala da questão do racismo ambiental. Não passou, ainda persiste, e a gente precisa continuar se fortalecendo numa luta coletiva, né? Cada um e cada uma de nós a partir do seu espaço de trabalho, formação, de militância. Podemos passar, colega, aqui tem um outro dado, né, da realidade mais direta aqui de Porto Alegre. A gente poderia perguntar, né, o que essa realidade nos informa, né, quais são os bairros que foram diretamente atingidos, quais são as condições hoje desses bairros, dessas comunidades, né, o que foi prometido e o que foi cumprido. Né? Acho que são questões que a gente precisa analisar de uma forma crítica, né? Porque, às vezes, o noticiário ele não traz o que realmente, né, nós vamos vivenciar nos espaços. Já indo assim, um pouquinho para a reflexão final, né? Então, trazendo a obra de Carolina e articulando com esses elementos, é fundamental a gente refletir sobre o significado do racismo ambiental, porque ele ganha, né, talvez uma evidência maior nesse período, especialmente de enchentes,
mas é um termo que é cunhado lá na década de 80, né? E que vai justamente traduzir, né, a realidade ambiental das comunidades negras nos Estados Unidos. Então, a pessoa, né, que pela primeira vez categoriza, né, esse tema é o Dr. Benjamin Chaves, né? Ele é um químico e ele é uma liderança bastante envolvida, né, na luta pelos direitos civis, do movimento negro, e ele vai denunciar esse descarte de resíduos químicos em territórios onde há predominantemente população negra nos Estados Unidos. Então, ele vai dizer, existe um racismo ambiental. Por que essa população negra, né, que mora nessa região, ela tem que ser afetada, ela, né, está sujeita, né, a ser afetada com esse descarte de resíduos químicos. Então, ele começa a problematizar essa questão. Então, nesse sentido, né, o racismo ambiental ele vai traduzir diretamente todas essas injustiças sociais e ambientais que têm, sim, um direcionamento étnico-racial, que vão afetar diretamente, né, a população negra, indígena, né, os quilombolas, os ribeirinhos, os periféricos. Então, o racismo ambiental, ele não é uma obra do acaso, mas ele faz parte também de um projeto de desenvolvimento, né, de uma sociedade, e que faz parte de uma engrenagem, a gente poderia dizer assim, necessária ao desenvolvimento dessa ordem, né, acumulativa do capital. Então, o racismo ambiental, a gente poderia dizer, está presente, embora nós talvez tenhamos uma maior aproximação do tema, com o tema nesse período das enchentes, mas ele vai, né, estar presente no debate sobre a questão dos resíduos, né? E aí Carolina, já na década de 50, fazia esse trabalho, do papelão, do ferro. Ela, num dos diários, ela vai denunciar da sua forma, né? Hoje a gente poderia denunciar, trazer à tona a realidade de um amigo que se alimenta de um alimento contaminado. E ela vai dizer, poxa, ele morreu com cara de bolacha, todo inchado, contaminado, né? Aquele resíduo que estava ali. E a quem ele era destinado? A essa população periférica, né? E a gente não estava usando o termo racismo ambiental, mas ele já estava posto naquele contexto, né? Então, por isso a potência da obra e a atualidade da obra de Carolina de Jesus. Então, o racismo ambiental vai ser, né, expresso a partir dessa realidade da destinação dos resíduos, dos aterros sanitários, das enchentes, dos alagamentos, objetivamente, e a questão, a gente poderia dizer, de saneamento básico, né? Então, tudo isso compõe, né, essa engrenagem. E, às vezes, talvez a gente tenha, né, se impactado, né, de uma forma mais direta com as enchentes. Mas quantas questões já eram estruturais? Por isso a pergunta, é conjuntural ou estrutural? Quantas questões já são estruturais de, né, emergência climática e de direcionamento de racismo ambiental nos nossos municípios? E que estão muitas vezes ocultas, né? Então, isso são reflexões para a gente pensar. Avançando um pouquinho, e já estamos encaminhando para o final, tá, Ana? Tentarei ser mais disciplinada, mas eu trouxe aqui uma questão que é muito cara, né? E que eu acho que, eu não sei se bem uma decorrência, mas anda muito junto, né, com o racismo ambiental, que é o racismo alimentar, né? Essa realidade que nós vivemos das emergências climáticas, né, de 2024, e a gente falou das enchentes, mas a gente poderia falar da questão das estiagens, que afetam boa parte do nosso estado. Nós temos muitos municípios do nosso estado e do nosso país com problema de abastecimento de água, né? E isso afeta a produção de alimentos. E a produção de alimentos depende de água, mas também depende de espaço de plantio, de terra.
E terra, a gente sabe, né, que é um produto aí apropriado, né, por essa lógica do capital. Então, quem alimenta o nosso país são os pequenos agricultores, nós sabemos disso, né? Então, o racismo alimentar, eu trago um dado só para a gente pensar, e dialogando com Carolina de Jesus, Carolina vai trazer nos 2 diários, especialmente no quarto de despejo, né, esse cotidiano da luta pelo alimento, né, pela condição de se manter vivo, né, de se manter viva ela e os filhos. Ela vai dizer, vendi, deu 12 cruzeiros, eu comprei pão e macarrão, hoje eu consegui comprar carne, hoje eu consegui comprar batata, e ela vai dizendo o que ela conseguiu, e ela diz, as crianças comem muito, né? Ela vai dizer dessa preocupação, né? E ela, em um dos diários, ela diz, é horrível quando eles pedem mais e eu não tenho a repetição do alimento, eu não tenho mais alimento. Então, esse racismo alimentar, né, ele está posto também, e trago aqui um dado, acho que está projetando ali, né, o dado de que, do inquérito, o segundo inquérito nacional da insegurança alimentar de 2022 vai dizer o seguinte, 1 em cada 5 famílias chefiadas por pessoas autodeclaradas pardas e pretas no Brasil sofre com a fome. 1 em cada 5. Então, são 17% para as pardas e 20% para as pretas, respectivamente. Isso significa o dobro em comparação às famílias chefiadas por pessoas brancas, que é de 10%. Então, existe, né, um dado significativo. Um outro elemento é, o racismo alimentar é a mais grave quando leva em conta também o gênero. 22% dos lares chefiados por mulheres autodeclaradas pardas ou pretas sofrem com a fome. É quase o dobro em relação às mulheres chefiadas, às famílias chefiadas por mulheres brancas, que é de 13%. Então, né, a questão do racismo, da alimentação, ela tem, sim, né, a questão de raça e de gênero, que a gente precisa refletir criticamente. Finalizando, trago uma imagem de esperança, né? Essa é uma imagem de um grupo de pessoas empenhadas no cultivo das sementes em regiões que foram devastadas no nosso estado. E há todo um movimento de plantio, né? De plantio de árvores, de plantio de alimentos, né? De cultivos alimentares, como uma forma também de resistência, né, das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, das comunidades quilombolas, né, frente a essa devastação ocorrida. E para quem tem dúvida, às vezes a gente se pergunta, será que eu posso usar a Carolina, será que é suficientemente crítica, dialoga com o nosso projeto ético-político, enquanto profissão, enfim? Eu trago uma fala da Carolina que está no diário do dia 29 de maio, e eu vou ler muito rapidamente aqui, para que a gente possa pensar nesses elementos. Ela diz assim, até que enfim parou de chover, as nuvens deslizavam-se para o poente, apenas o frio me fustigava. Há várias pessoas da favela não têm agasalho. Quando uns têm sapato, não tem paletó. Eu fico condoída vendo as crianças pisar na lama. Percebi que chegaram novas pessoas para a favela. Estão maltrapilhas e as faces desnutridas. Improvisaram um barracão. Condói-me de ver tantas agruras reservadas aos proletários. Fitei a nova companheira de infortúnio. Ela olhava a favela, suas lamas e suas crianças paupérrimas. Foi o olhar mais triste que eu já presenciei. Talvez ela não mais tenha ilusão. Entregou a vida aos cuidados da vida. Há de existir alguém que, lendo o que eu escrevo, dirá, isto é mentira, mas as misérias são reais. O que eu revolto é contra a ganância dos homens que espremem uns aos outros como se espremesse uma laranja. Carolina, nesse trecho, me parece que fala, né, de uma tríade do capitalismo, né, do patriarcado, do racismo, de uma forma muito articulada, e que a gente precisa, né, sem dúvida alguma, apropriar e também utilizar dessa referência como um subsídio
para as nossas caminhadas de luta, de formação, né, e de trabalho profissional. Obrigada, desculpa aí. Já passo de imediato, né, para a Cláudia, então, se apresentar, fazer a fala para a gente. Boa noite a todas as pessoas. Primeiramente, gostaria de agradecer ao CRES esse convite. Ano passado a gente fez uma participação, este ano de novo. Muito feliz em poder compartilhar alguns conhecimentos que tenho e, ao mesmo passo, estar aqui aprendendo. É fantástico essa troca. Meu nome é Cláudia Dutra, eu sou graduada em Direito, sou gestora de projetos, sou do MNU, Movimento Negro Unificado, fui uma ativista, trabalho com litigância estratégica, incidência política na pauta étnica e racial, e sou filha de um homem negro, deficiente físico, que era reciclador. Então, me contempla muito a fala de Carolina quando ela traz a questão que o lixo dos outros, de certa feita, se transformou em alimento na mesa. Como assim? Muitas vezes se transformou em alimento na mesa dos meus pais. E eu acho muito interessante essa questão, haja vista, que eu anotei aqui, que quem é culto não escraviza, e quem é culto não aceita a escravização. Aí vem a questão da cultura. Então, a gente fica pensando aqui, mas o meu processo aqui é de reflexão e de instigação e de nós pensarmos exatamente na medida em que se colocam as obras. Primeiramente, quando a gente pensa o processo de escravização no nosso país, a gente pensa naquele outro que não é gente, é objeto. Então, a gente não está falando que nessa diáspora, os africanos que foram trazidos para cá, eles eram considerados semoventes, eram ferramentas. E aí eu começo questionando, quando que deixamos de ser ferramentas neste processo? É a primeira pergunta. Me lembro agora de uma fala do professor dos Anjos, da URGS, que ele fala exatamente quando que a gente deixou de ser ferramenta. E esse processo de ser ferramenta nem sempre necessariamente pode estar em qualquer campo, seja da cosmovisão dos outros, do colonizador, porque a gente também precisa falar que mesmo no espectro de esquerda, a colonização impera. A gente pode observar, por exemplo, dentro do processo político, né, sobre as mulheres negras, né, como funciona esse processo, e começar a se questionar. Quem é culto não aceita a escravização. Então, a gente precisa falar de direitos reparatórios, a gente precisa ir além da pauta antirracista e começar a falar de direitos reparatórios. Então, em 1888, a gente começa um processo de se vira negão, que é isso que a gente começa a observar. Somos empurrados. Quem não tem um processo que está dentro do capital é vadiagem, é criminalizado. Então, que processos são esses que a gente tem no qual a gente ainda é objeto? Mesmo pensando dentro do paradigma dos direitos humanos, vamos pegar algumas datas mais recentes, vamos pegar lá 1948. Por quê? Se a gente fazer análise da quantidade de pessoas, né, que foram vítimas do nazismo e observar a nossa comunidade afrodiaspórica, nós vamos ter um desequilíbrio nessa balança absurdo, e também em questão de quantidade de tempo. Então, hoje eu venho mais para fazer perguntas, para que nós reflitamos o porquê de tudo isso, né? Então, a gente tem uma correlação aí de raça e território. Temos lá em 1850 a questão da lei de terras, por exemplo, no qual o sistema, depois das capitanias hereditárias, das sesmarias, é o latifúndio, esse cercamento que dá essa proporção da terra no nosso país. Para quem? Com certeza,
não foi para a ferramenta, que era para continuar a ferramenta. Ou a supressão dessa ferramenta quando não é mais interessante, a gente precisa clarear esse país, não era isso? Com todo o processo eugenista que se coloca dentro do nosso país. Então, o processo de favelização, né, que Carolina coloca é justamente isso. Filhos fechados, falta de comida, filhos sozinhos. Por acaso mudou? A gente aumentou o número de lá para cá. Aumentamos o número. Somos 54% da população. Então, e a questão da burocracia? É fácil? Eu faço uma pergunta para instigar. Um dos grandes problemas de um outro espaço que eu estive, e a gente está em processo, inclusive, de eleição, que é o Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul, é que a gente precisa estar no CAD único. Seja a matriz africana, que é o meu caso, seja a população quilombola. Mas, de tempos em tempos, você tem que lá atualizar. Será que a gente realmente, de fato, está? Matriz africana, a gente faz uma sensibilização a partir de uma das organizações que eu participo, sobre o Código 203. Mas será que, de fato, nós estamos? Não estamos. E como é que fizemos? Porque a política pública necessita de dados. Como fizemos isso? Como é que nós, e aqui a gente está no espaço estratégico, né? Como que a gente mobiliza esse espaço para a gente adentrar para dentro, né, da Secretaria Estadual de Assistência Social, para fazer a capilarização dos municípios, porque isso tem uma incidência direta quando se fala em racismo alimentar. Teve um convênio firmado, eu acho que uns 2 anos e meio atrás, que era para populações, estava contemplado dentro deste convênio, era um valor oriundo do Tribunal de Justiça, as populações em situações de vulnerabilidade, estava lá os quilombolas e indígenas. O convênio não foi consultado, porque, de fato, a forma como as coisas se dão é da Secretaria de Assistência Social para os municípios. E os municípios definem quem vai receber. Só que, e a nossa comunidade? Como é que a gente faz incidência em relação ao racismo alimentar, sendo que muitas vezes dizem, tem tanto de cesta de alimentos para vocês. Mas quando vem essa interferência via município, ou essa correlação, eles terminam não recebendo a política pública. Isso é evidente. São algumas atas produzidas falando justamente isso. Tá, mas e as nossas cestas de alimentos? Então, tudo isso é para se pensar. Então, quando a gente observa, né, a pobreza, e a gente olha para as favelas, 68% das pessoas que residem nas favelas são pessoas negras. E aí a gente observa, mas por que dessa pobreza? Sendo que a pobreza é um fator de relevância dentro da saúde mental, é um dos determinantes sociais da saúde, pelo processo de escravização. E aí volto a falar sobre a necessidade da reparação. Eu sempre pergunto sobre políticas públicas para as pessoas. Eu gosto de fazer muito uma perguntinha. Qual foi a primeira política pública dessa terra? Alguém poderia me dizer qual foi a primeira política pública desta terra? Alguém sabe? Certamente, a primeira política pública que a gente entende como, não dentro desse conceito formal, vamos dizer assim, mas em 1875 existiu um fundo de reparação. Esse fundo de reparação, ele era para reparar quem? Esse fundo de reparação era para reparar os donos de pessoas escravizadas. E o dinheiro deste fundo fez com que a primeira política pública existisse, que foi essa necessidade de trazer para o nosso país os migrantes europeus. Foi o lombo dos nossos antepassados que custearam esse processo. Então, quando a gente observa, seja posteriormente lá a questão da lei do boi,
né, no qual os filhos de quem tinha propriedade tinham acesso à universidade. E aí, quando a gente escuta algumas pessoas falando, cotas para quê? Para quê? Isso é reparação. Aliás, vamos dizer, reparação de fato, neste país ainda não aconteceu. E a gente vem batalhando, tanto aqui no Rio Grande do Sul, para que se tenha o Fundo Estadual de Reparações à Comunidade Negra. Está lá na Lei 11.901 de 2003, nós escrevemos um minuto, inclusive, pelo Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul, que ele é um órgão público, paritário, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas. Competente para estudos, propor medidas e políticas para a comunidade negra aqui deste estado. Nós temos uma ferramenta. A comunidade negra tem uma ferramenta, e espero que a comunidade negra se mobilize, porque quando acontecer a Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial, haverá eleições para o CODENE, que hoje não se encontra à deriva em função de que a gestão não se tomou pé de fazer em prazo como a sociedade civil havia solicitado, né? Então, a gente precisa fortalecer os conselhos de participação. A Ana aqui representa no Conselho Estadual de Direitos Humanos, e a gente precisa fortalecer esses espaços de discussão de política pública, né? As pessoas que têm interesse em contribuir para a nossa pauta são muito bem-vindas, independente de etnia, né? Independente da cor, mas que tenham um lado, que nos fortaleçam, e que nos fortaleçam não para a gente somente bandeirar na época de eleição. É lamentável quando alguém fala em cosmovisão, fala em processo de cognição, de que tem gente que não tem capacidade de ver, não consegue, porque é incognoscível a representação daquilo para a pessoa. Mas tem gente que tem cognição, que está entre nós, que em tese é um dos nós, e aí eu poderia chamar isso do quê? Cretino. Quem tem que lutar do lado da gente, que esteja de fato do lado da gente, não para nos atropelar e não para nos fazer de massa de manobra, que respeite a cada um e cada uma, independente do seu nível de estudo formal. É importante salientar, quando a gente fala da questão quilombola, por exemplo, tem uma certa incidência por acompanhar, né, a militância dos quilombolas, e não é apenas uma crença, mas para mim é um baluarte a autodeterminação dos povos, e mais do que nunca o respeito à Convenção 169 da OIT, a consulta livre, prévia e informada. Hoje na pauta quilombola tem o PMGTAC, que é uma política específica que está acontecendo a adesão, e até o Estado do Rio Grande do Sul já aderiu. Mas Iedo já dizia da importância do quilombo, do território quilombola produzir alimentos para a nossa comunidade. Então, a gente tem uma série de assuntos que se correlacionam, mas que a gente precisa se apropriar e estar. Os que não são nossos do ponto de vista étnico, que realmente nos respeitem, estejam conosco, nos fortalecendo. E, por outro lado, né, que nós consigamos dar um passo à frente, observando que os modos cultos, muitas vezes, é o modo de uma outra cultura. Mais do que nunca, os modos cultos é de uma cultura que não faz parte do berço onde eu nasci. E essa transição é muito interessante, porque eu sou da vila, eu sou da periferia, e eu gosto de escrever. Então, muito vejo que é como se é um lugar distinto, um lugar distante, em que você observa dois universos completamente distintos, e aí vem aquele compromisso. Se eu consigo chegar em espaços que outros meus não conseguem, que mensagem que eu posso levar para que a gente consiga chegar numa transformação social? E eu acho que essa é a fala mais radical neste sentido, porque a gente precisa pleitear território, a gente precisa pleitear
terra, a gente precisa que o nosso povo tenha condições dignas. E essa dignidade perpassa a questão da terra, perpassa a questão das políticas públicas, perpassa a questão deste entendimento, que ao mesmo passo a 10.639 e a 1145 são fundamentais para educar, porque tanto os nossos precisam compreender o porquê que as coisas são do jeito que são e entender o porquê desse racismo estrutural, e do outro lado, os de lá também consigam entender esse processo histórico. Geralmente eu prefiro trabalhar a partir do aspecto jurídico. São tais leis que existem, tá? Isso não é mimimi, mas de sempre se colocar num processo de aprendizado e de compromisso, né? Que assim que a gente consegue estar em espaços que não é desse espaço da onde a gente saiu, que a gente consiga multiplicar o conhecimento, multiplicar parcerias e, acima de tudo, reverberar. Acho que é isso, pessoal. Obrigada. Então, a gente abre já, assim, para perguntas, para a gente poder circular aí, né, algum questionamento, alguma contribuição. Ver se tem alguém inscrito já. Sim, nós temos o Jorge Osório inscrito, e eu só queria informar a mesa, né, que foi maravilhosa, falo de vocês. O pessoal mandou várias palminhas aqui. Vou estar contigo a palavra, Jorge. Oi, boa noite a todas e todos. Os permanentes aí, né, quando começou a reunião estava com 24, vai diminuindo, acho que devido ao assunto. Para muita gente, infelizmente, não interessa esse assunto. Parabenizar a minha grande professora e mestre, professora Loiva, e pela palavra da Cláudia Dutra. Excelente as tuas colocações que tu falou. Falar sobre também, além do racismo, o etarismo, né, porque pessoas negras e com idade fica mais difícil, tanto mulher como homens também. Eu falo isso de causa própria, justamente por causa disso. Eu acho que eu sou um assistente social formado pela URGS, e está difícil de conseguir um emprego como assistente social, o que aparece como educador social. Educador social, eles pedem com formação, né, na área de serviço social. Eles querem explorar os trabalhadores assistentes sociais formados com salário de ensino médio, como educador social. Isso é profundamente lamentável, né, na nossa situação. Aí tu vai para uma entrevista se rebaixando, porque tu não pode ficar desempregado, tu tem que se alimentar, tem contas para pagar, e tu não passa pela idade. Aconteceu um fato comigo, agora eu vou falar mais, a Cláudia, que trabalha com direito, né? Eu participei do processo seletivo da Secretaria só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Secretaria de Planejamento e Governança do Estado. Eu fiz a comprovação racial, mandei foto de perfil, de frente e um vídeo, dizendo que eu sou negro. Tudo. E a banca verificadora, eu sou inapto. Eu não tenho as características de negro. Foi essa a alegação que eles me deram. Eu recorri, continuei sendo inapto. Aí mandei de novo, agora dia 11, terminou a última... a última coisa para recorrer. Eu mandei de novo. Eu não tive resposta ainda. Eu queria saber de ti, Cláudia, o que a gente faz numa situação dessa? É tipo assim, a minha classificação como negro, eu fui classificado para o processo seletivo.
Mas aí, como eles me botaram na ampla concorrência, eu fiquei com 351 no lugar. E como negro, a minha classificação, a minha numeração, eu ficaria em 28º. É mais uma discriminação, né? Eu questionei na minha apelação quem era a banca que estava verificando e dizer que eu não sou negro. Eu queria saber, porque tu não tem como se defender de frente a frente com eles dizendo que tu não é negro. Como que eu não sou negro? Sabe? Tu fica indignado, tu fica com as mãos atadas sem saber o que fazer numa hora dessa. Aí tu pede para recorrer, eles não aceitam. É isso. Além desse assunto, racismo, que a gente fala e só vê negros falando, né? E quem tem que falar isso são outras pessoas brancas, que cometem esse crime contra nós, negros. E eu acho que é mais isso e mais um desabafo. Pena que eu não pude ter ido aí hoje presencialmente, mas eu tive outros compromissos, aí eu pude participar agora online. Tá? Agradeço pela atenção. Obrigada, Jorge. Eu queria ver com as meninas se elas gostariam de ter uma rodada de perguntas e respondem de uma vez. Pode ser, Casão. Tá, então tá. Então, em breve, a tua pergunta vai ser respondida. Mas alguém gostaria de se inscrever, gente? Se ninguém mais se inscreveu, eu quero. Acho que alguém colocou. Não, acho só um comentário, né? Eu acho que a Aline, então, pode se colocar. Não tem nada. Vira para Não, também não pergunta. Então, olá para todo mundo que está online. Eu estou aqui em conjunto com as colegas presencialmente na sede do Conselho. Eu sou a Aline, faço parte da atual gestão do CRES, em conjunto com a Ana e outros colegas. E, bom, como é uma roda de conversa, estou com várias coisas na cabeça, assim, várias questões que me foram provocadas, assim, com as falas maravilhosas das nossas convidadas, falas muito qualificadas, que certamente, né, representam todo um acúmulo de vida também, não só profissional de estudo, mas de militância, né, e me chamou bastante atenção, assim, que quando eu conheci o livro da Carolina, era muito comum de eu ouvir as pessoas dizerem: nossa, ler esse livro foi um soco no estômago. E eu pensava, mas, poxa vida, é a realidade. É real. Assim, independente de ser assistente social ou não, mas especialmente para nós, é uma leitura muito interessante, muito boa, porque se conecta com a realidade dos nossos usuários, se conecta com as pessoas que vivem diariamente com a incerteza de se vão conseguir comer ou não, né, se vão conseguir alimentar seus filhos ou não. E eu acho muito interessante, assim, e positivo, né, reverenciar a figura da Carolina, assim, enquanto uma mulher talentosa e que criou resistências para que a gente comece a pensar no território que a Cláudia estava falando, não só como território que é o chão das políticas sociais, mas o território onde a gente cria resistências, a duras penas, assim. E eu acho interessante que das falas me deu uma sensação de... Tem um resgate histórico, né? E vocês trouxeram conceitos, mas também que a gente segue numa tarefa da luta antirracista. Então, o que a gente pode fazer daqui para frente? Eu acho que é multiplicar tanta coisa que vem sendo feita, né? Eu me lembrei, independente de escolha de partido, né, político,
mas a deputada Bruna Rodrigues, em 2023, criou um projeto de lei estadual para combater o racismo ambiental no nosso estado, com uma série de tópicos, na rede de educação estadual e municipal, formação sobre educação ambiental e contra o racismo ambiental, também a adaptação dos ônibus para troca de gases que afetem menos enfim, prejudiquem menos a questão do efeito estufa, né? Então tem uma série de propostas, assim, audiências públicas, né, em apoio, enfim, reconhecer que dentro do serviço social o debate da questão ambiental não é novo, mas também não é um debate comum, né? É comum da gente debater no momento que o desastre acontece. E agora a gente tem uma tarefa de não perder o fôlego dessa discussão, assim. Mas, enfim, foram algumas coisas que me vieram à cabeça, assim. Só para compartilhar. Obrigada. Não sei se teria mais as colegas que estão também aqui presencial, se querem fazer algum comentário. É um cotidiano que é muito marcante e ainda está muito enraizado na situação. Muitas vezes, como você falou, Tiana, você tem imagens do claro, grande parte deles são pessoas brancas. E não é verdade. Afinal de contas, temos muitas misturas. Então, eu acho que esse livro ele traz um debate muito interessante. É a vida real. A Carolina ela conta essa história há mais de 100 anos atrás, mas isso ainda se é vivido hoje. Então, eu acho que é uma grande reflexão de como podemos, todos juntos, mudar esse atual contexto que nós estamos vivendo. Eu vou aproveitar que eu estou aparecendo aqui na câmera. Sim, e se puder falar um pouquinho mais, que o pessoal que está online não está conseguindo. Só o que me fez refletir, que vocês, enfim, trazendo, né, dados e esse resgate, né, histórico, assim. Quando ela fala, daí me bateu lá no meu trabalho, né? E no nosso trabalho a gente está na ponta. Quando ela fala que a gente, né, está mais interessado em saber os nomes e os endereços e não para ouvir a história real, né, de por que a pessoa está ali. E isso me bate, porque na ponta, para fazer inscrição, seja no serviço de convivência, né, para tu acessar um SAP, um posto de saúde, tu tem que ter um comprovante de residência, né? Então, uma pessoa é burocracia, né? É isso. E a fala de vocês me bateu ali, né? E as reflexões vêm assim. E nesse meu fazer, eu fiquei pensando como é que a gente pode fazer para acolher de uma outra forma, né? Quem chega na nossa porta. É isso. E obrigada, Gurias, foi sensacional. Silvia está aqui, eu vou mostrar quem está presente, tá? A Silvia aqui, veio diretamente de Ijuí, coordenadora do Nucres lá, acharam também que é da gestão do conselho, vou só, deixa eu ver aqui, tá lá escondido atrás da Aline. Quer falar alguma coisa, Silvia? Sim. Vou aproveitar mesmo. Bom, eu fiquei encantada. Eu não foi, já tinha ouvido falar sobre o livro dela, algumas coisas assim, mas não tão. Até eu fui dar uma olhadinha ali, porque eu vou comprar o livro. Quero ler. E é isso, assim, que ela falou ali, a questão do olhar que a gente faz para o usuário, né? Quando ele chega lá e fala alguma coisa, é isso. É a mesma coisa. E eu trabalho no sistema prisional e a gente vê assim, ó, se tu olhar para as pessoas, quem são as pessoas que estão presas, né? São pessoas realmente muito pobres, negras, não, a educação, a questão da alfabetização
são alfabetos funcionais, que dizem que sabem ler e escrever, mas não sabem. Então, é essa população que a gente recebe ainda. E muito, muito. Esses dias teve uma situação de uma pessoa branca, profissão advogado, foi preso com um grande número de droga, enfim, e outras coisas, e ele foi para audiência de custódia e ele foi liberado. No mesmo dia, em outra audiência, uma pessoa pobre, negra, que foi pego com algumas pedras de crack, eles mantiveram a prisão dele. Então, a gente percebe, assim, o quanto a gente tem que evoluir ainda, né? E o que a gente pode fazer? É isso, é todo mundo vir para esse debate, é conversar, é pensar. E não é só o negro, o branco, o negro, o pardo, sei lá, o amarelo. É todo mundo, assim. É nossa, assim, essa luta aí é de todos. E muito obrigada a vocês. Opa. Não quer falar? Tá, em Na vergonha. verdade, eu poderia falar do meu espaço de trabalho, né? E se a gente for pensar no racismo ambiental, dentro do meu espaço de trabalho, que não é assistência, eu trabalho na saúde, eu atendo hoje usuários que seguem impactados pela questão das enchentes, agora de maio do ano passado, e que até o momento não tiveram a resolução da sua situação de moradia, né? E num contexto de adoecimento, a partir de ficarem em abrigos, né? Esses abrigos emergenciais adoeceram e não conseguiram mais os hospitalizar, porque não tem mais moradia, porque perderam as funções cognitivas, porque perderam as funções motoras, físicas, né? E eu posso falar também, então, de um estado que não age, né? Um estado que é notificado daquela situação, mas tem tantas ações burocráticas que esquece que quem está ali aguardando uma solução é um ser humano, né? Então, no meu espaço de trabalho, eu acabo tendo muito contato com isso, e a minha maior luta, a minha maior indignação, geralmente é essa, de que maneira a gente efetiva um direito que está posto na legislação. A política de assistência social, a saúde, a habitação, são direitos constitucionais, né? E a gente, enquanto assistente social, a gente acaba não conseguindo buscar, não conseguindo fazer com que aquilo se efetive, a não ser a base de muita discussão, né? A gente precisa entrar em embates, assim, absurdos, para fazer com que uma pessoa, um ser humano tenha direito a acesso a uma política que já está posta, né? E a coletividade, porque a gente acaba brigando individualmente por aquele usuário, né? A gente acaba buscando recursos para aquele usuário que a gente está atendendo naquela situação, né? Mas aí eu penso muito na coletividade, mas é um direito de todos, né? As pessoas têm direito à assistência, as pessoas têm direito à habitação, né? As pessoas têm, enfim, direito à saúde, mas de que maneira isso se efetiva, né? E, enfim, eu tenho alguns casos que eu venho acompanhando, assim, bem complexos, né? Nesse sentido de pessoas vítimas, assim, da enchente que passaram por um adoecimento né, e são pessoas pretas e pardas, né, nessa posição, assim, de descaso, de omissão do poder público. Então, assim, eu, enquanto assistente social, me sinto muito frustrada
pela inefetividade das políticas e pela eu tenho para mim que é falta de vontade política. Tenho outra, não consigo pensar em outra coisa senão falta de vontade política. Então, eu já aproveito, assim, a gente já está com o tempo um pouco mais da gente já passar, assim, para a Loive e para a Cláudia, assim, aproveitar as falas e também na fala delas fazer um pouco das considerações ali finais, né? E eu não sei se quer inverter agora, começa pela Cláudia. Em relação ao seu Jorge Osório, eu participo de algumas comissões de heteroidentificação. Seguinte, a gente pode depois conversar no privado, a Ana passa o contato para o senhor, que a gente pode fazer a incidência política para a gente conversar sobre isso. Lombrosiano, nós temos um problema grave, que entre aquelas pessoas brancas que se colocam nos processos como pessoas negras, né, e ao mesmo passo, de outro lado, há um certo receio de que essas pessoas brancas ocupem esses lugares. Então, a gente tem um processo ambivalente, que aí tu termina sendo lombrosiano, tu vai olhar a cutícula da unha, tu vai olhar o teu perfil, tu tem que mandar foto do teu cabelo, tu tem que... Então, sim. Tem um dos concursos abertos. Eu não fiz inscrição ainda, porque tem que tirar várias fotos. Aí, tem que tirar foto ainda. Eu não sou a tia da selfie, então... não sou a tia da selfie. E aí a gente passa por esse duplo processo, principalmente pessoas pardas. Então, em regra, eu trabalho muito justamente com as pessoas pardas, porque eu sou uma mulher negra de tez clara, então, para a gente estar observando. Então, me coloco à disposição do seu Jorge Osório para a gente fazer uma incidência política e ver como é que a gente consegue ajudar. Ponto número 1. Ponto número 2, é importante ressaltar que a gente está no processo do antropoceno, né? No qual as pessoas, a humanidade consegue modificar a natureza tal qual um evento climático extremo. A gente conseguiu modificar a parte estrutural, a gente consegue construir grandes prédios, a gente não conseguiu ainda ter uma coisa que meu pai chamava de civilidade, que é de respeito ao outro, independente de qualquer coisa. Isso é fundamental. Então, e ressaltar que os povos e comunidades tradicionais e os povos originários, eles têm na sua cultura esse modo, esse carinho e o respeito pela Mãe Terra. Então, isso é fundamental, trazer que a nossa cultura cuida do meio ambiente. Se, de um lado, o capitalismo selvagem, ele destrói os nossos povos e comunidades tradicionais e originárias, tem essa capacidade de olhar para essa terra e desse olhar de cuidado, né? Em relação aos eventos climáticos, a crise climática disseminada, ela tem uma consequência, ela vai se manter. Nós estamos vivendo um período em que esse problema está arraigado. A gente precisa entender, é difícil, mas é o novo normal. E o próprio território ele já não está mais disposto como era antigamente. A gente tem que se preparar para mitigar os efeitos dessa crise climática. E observar, nós, enquanto população, como que nós vamos se colocar neste processo para que a gente consiga proteger a nossa dignidade, proteger a dignidade das nossas pessoas. A gente acompanhou muitos casos de racismo em abrigos, a gente teve uma série de problemáticas, só que a gente tem que aprender a mitigar. Eu acho que a experiência que a gente teve serve de acúmulo para a gente começar a pensar o processo daqui para frente, né? Então, acredito que seja isso aí em relação seja a judicialização ou a questão da pauta da pauta prisional. Isso também vale para outras coisas, como os termos de ajustamento de conduta, por exemplo, um trabalho escravo, né? O esvaziamento hermenêutico do conteúdo racista dessas decisões. Esse não olhar para a questão de quem é aquela pessoa e entender que o preto pardo, ele é o vilão, ele é o marginal que está à margem, ele é rotulado.
Então, independente de qualquer coisa, ou quando a gente tem um termo de ajustamento de conduta, como no caso do Beto Freitas, no qual não é indenização, é uma questão é uma ação de fazer acumulada quantitativamente. Então, tu desconfigura e tu esquece que a vítima é uma pessoa negra. Ou mesmo quando aquela pessoa ela erra um processo de desconsiderar a humanidade daquela pessoa. Então, é isso. Obrigada, Cláudia. Acho que é bem importante essa roda, agradecer as considerações, né, das colegas que estão aqui na sala, dos colegas que também fizeram comentários ali, Jorge, né, e os colegas que, enfim, de alguma forma se manifestaram no bate-papo. Agradecer a parceria aí com a Cláudia, né, bem importante esses elementos. E eu fiquei pensando, assim, na verdade, não como uma pretensão de resposta, porque acho que a gente está num movimento reflexivo, né, mas quando você trazia essa questão da terra, da lei de terras, tem um podcast da Sueli Carneiro com o Emicida, e eles vão justamente daquela forma, né, assim, do Emicida problematizar, questionar, ele vai dizer por que não se discutiam, né, as cotas que foram asseguradas para os migrantes, né, porque as pessoas dizem, mas agora as pessoas negras estão com privilégio, né, de ter o acesso via cotas, mas, né, esse país beneficiou, né, a vida dos migrantes também, a cota de terra, um conjunto de benefícios, e isso não se fala, né, é como se fosse um direito quase natural, assim, pelo trabalho, pela lógica do desenvolvimento do país. Afinal, os que estavam aqui não eram capazes para o trabalho, tanto os indígenas como os negros, depois considerados não capazes, né, depois de mais aí de 300 anos, né, de escravização dos povos negros. Então, acho que é bem importante perceber essa questão como uma questão, assim, estrutural, né, do debate também, que incide no modelo de desenvolvimento que temos e o modelo de desenvolvimento que queremos, porque o modelo de desenvolvimento, a partir dessa ofensiva do capital, ele é predador, né, das formas de vida, todas, né, seja do ser humano como da natureza, do ambiente. Vamos observar o que está acontecendo com os oceanos, o aquecimento, com as outras formas de vida, os corais, né, enfim, que estão sendo desintegrados, né, pelo aquecimento. Então, todo esse conjunto, né, está alinhado, faz parte, digamos assim, de um projeto que não trata, né, a vida, seja humana ou do planeta, como lugar de prioridade. Existe uma lógica de acumulação, e nessa lógica de acumulação vem o debate sobre direitos humanos e humanos direitos. Quem tem direito, né? São os humanos direitos, e os humanos direitos não são os periféricos, os indígenas, as mulheres, os negros, não são, né? Porque esses são historicamente classificados como perigosos, né? Como incapazes, como alguém que tem um intelecto inferior, né? Então, é importante, e aí vem o debate dessa justiça que é injusta. Quando o colega Jorge diz ser preto não é fácil, né? E tem a questão racial e tem a questão da idade, né? E a fala, né, muito, assim, instigante do Jorge, tanto a idade, por ter mais idade, como também por ter menos idade, né? Vamos olhar a juventude negra das nossas periferias também, né? Então, o ser negro, né, e o ser indígena, podemos dizer também, na nossa sociedade é visto como um não ser, né? Uma sociedade que é marcada pelo racismo, que destitui a humanidade desses corpos. E essa é uma questão muito importante de nós percebermos, independente. Eu estou, né, num trabalho terceirizado, eu estou com um contrato de trabalho frágil, ou eu sou um seletista, ou eu sou um parlamentar. Se eu sou negro, eu sou negra nesses lugares, e é isso que chega primeiro, né? É isso que chega. Você mora num lugar, mora no outro, numa cidade, num bairro, enfim, no rural, no urbano, independente do lugar,
na nossa sociedade, né, da forma como aconteceu a nossa formação, vem acontecendo a nossa formação sociohistórica, o ser negro é um ser negro em todo e qualquer lugar, e é isso que chega, né? E esse corpo é constantemente destituído de humanidade. E aí vem o que nós podemos fazer, né? Porque a gente trouxe aqui alguns elementos do debate, e uma das coisas que me instigou muito, eu acompanhei algumas situações também, acompanhei mais sistematicamente 2 abrigos, mas uma questão que me instigou e ainda me instiga é a questão do registro das pessoas que foram atendidas. No início do acolhimento, né, nos espaços de alojamento, nós tínhamos várias listas, vários formulários, e esses formulários não tinham o quesito raça, cor e etnia. Eu lembro que a gente fez um debate de como registrar no lugar onde eu estava, enfim, e também não foi acolhido. Então, o que isso nos diz, né? Porque a ausência da identificação desses corpos que estão destituídos de um conjunto de direitos, mais uma vez, é legitimada pela falta de registro. E aí, na nossa área profissional, nós temos uma nota técnica, né? Uma nota técnica que orienta os assistentes sociais para o registro do quesito raça, cor e etnia nos documentos profissionais. E isso não pode ser um apêndice, ou não pode ser uma vontade pessoal, ou uma questão atribuída à falta de tempo. A gente tem que assumir isso como um projeto. A gente precisa identificar. E aí, o identificar não é para dizer assim, então agora, mais uma vez, né, naquela lógica, vamos dar privilégios. Não, a gente quer garantir direito para todos e todas as pessoas, né? O quesito raça, cor e etnia vai registrar, vai expressar os dados, sim, das pessoas negras, das pessoas negras, sejam eles pretos ou pardos, das pessoas indígenas, das pessoas amarelas, das pessoas brancas, de todo mundo, né? Mas o que ocorre é que a ausência desse registro dificulta, sim, a formulação de políticas públicas efetivas que possam atender aqueles e aquelas que, historicamente, têm sido colocados à margem do acesso a esses direitos, ou seja, os considerados não humanos. Então, acho que essa é uma responsabilidade fundamental nossa, né, enquanto categoria, firmar a nota técnica como, né, uma ferramenta de trabalho e de luta política, ético-política da nossa profissão. Né? Não é algo secundário. Uma outra questão também, né, da gente poder perceber, nós temos uma resolução que diz que a questão das discriminações, elas, né, por decorrência de raça, cor, etnia, enfim, se constitui uma infração ética. Né? Acho que isso a gente precisa também ter em mente quando a gente fala o que fazer, né? A resolução é muito nítida, eu não posso praticar e eu não posso ser conivente. Né? É isso que diz a lei, eu não posso ser conivente. Ou seja, se eu tenho conhecimento de uma situação, eu tenho o dever ético de fazer a denúncia. Então, me parece que essas são questões e já ferramentas já existentes na nossa categoria, que a gente precisa, sim, apropriar e dar, né, a devida materialidade, assim como as nossas bandeiras de luta. Né? Nós temos um conjunto de bandeiras de luta do conjunto CPSTES, que traz a questão dos direitos humanos, né, como prioridade, que traz a participação no campo das políticas públicas a partir do controle social democrático. E é fundamental, sim, a participação, né, nas conferências, e incidir para que as conferências existam e que as conferências tenham uma participação popular, né? Porque por muitas vezes é silenciado ou há estratégias de distanciar a participação popular das decisões. Então, a gente tem um papel fundamental nas conferências, mas também nos conselhos, porque são os conselhos, depois que no dia a dia vão, né, fazer esse controle em relação às deliberações, se elas acontecem ou não acontecem, vão acontecer ou não vão acontecer nos nossos municípios, no nosso estado, enfim. Então, são ferramentas muito potentes e nesse foco, né, da questão ambiental, penso que a gente tem muito
ainda a caminhar, né, no sentido da participação e do controle, para que a gente possa efetivamente incidir, né, em mudanças né, efetivas nos nossos espaços aí, dentro dos municípios. Então, eu quero agradecer muito a parceria, Cláudio, prazer dividir contigo esse espaço, agradecer a Ana também pela oportunidade, né, de estar aqui dialogando, Aline, Sharon e as colegas que estão aqui, né, também acompanhando, todos os colegas que estão aí online, tá? Então, obrigada pela oportunidade, acho que a gente continua, e Carolina de Jesus, ela é uma obra que hoje a gente teve um pequeno aperitivo, assim, só para deixar curiosidade, né? Quem é Carolina de Jesus? Eu nunca tinha ouvido falar. Ela é escritora, mas ela é cantora, é compositora, ela é poetisa, é uma mulher da década de 50 atual, ela é nossa, é Maria das Marias, né? E que a gente precisa conhecer e também ter a referência dela como uma referência potente de luta no nosso trabalho. Quero agradecer, então, muito, assim, né, a parceria da Loiva, né, que também compõe, né, com a gente ali a coordenação do Comitê Gaúcho de Assistentes Sociais na Luta Antirracista, além de ter toda uma trajetória aí de militância, né, dentro do conjunto, principalmente, porque a gente vem aí no processo também, né, enquanto categoria profissional, né, de fortalecer cada vez mais esse compromisso que a gente tem, né? E quando o Jorge trouxe na fala dele, assim, essa inquietação que a gente tem enquanto homens e mulheres, né, pretos e pretas, né, desse esvaziamento, assim, muitas vezes, né, ou até que qual é a régua que tu vai dando, assim, da importância, né, da gente poder tá atravessando, assim, todas as políticas públicas que a gente atua, com todos os públicos que a gente atua, a importância, assim, né, da gente poder estar lado a lado, né, assim, o debate da luta antirracista, né, do enfrentamento ao racismo, assim, cotidianamente, né, assim, todos os dias, né, porque a gente está aqui, a gente fala assim, né, a gente está aqui e a cada 17 minutos, né, um jovem, né, em algum lugar aqui do Brasil tá perdendo a vida pela questão da cor da pele, né, e a gente não aprofunda esses debates, né, e a gente não visualiza, assim, né, o público que a gente atende, que muito, né, é a população negra. Então, quanto é importante a gente ter esse compromisso, não só enquanto comitê, mas enquanto gestão, né, assim, do conselho, do nosso conjunto, né, Cefes, CRES aí, da gente poder estar cada vez mais aí fortalecendo, assim, não só o debate, mas na nossa prática profissional, né, a gente poder efetivar, assim, e poder ter colegas não negras, né, assim, é muito importante, porque é uma caminhada que a gente precisa, né, assim, ter a presença, o fôlego também, né, de colegas negros e não negros, né. Então, o quanto o comitê é importante para nós e o quanto nós, enquanto, né, assistentes sociais, né, pretos também, não entende que não é um compromisso só nosso, né, é um compromisso conjunto e coletivo, né. E dizer, assim, para a Cláudia que enquanto movimento negro, assim, a gente tem muito orgulho, né, de poder, nesses espaços de diálogo com a categoria, trazer os movimentos sociais, né, em especial o movimento negro, que muitas das conquistas que a gente tem, né, além dos nossos ancestrais, vem aí da caminhada dos nossos ancestrais nessa luta, né, cotidiana aí do movimento negro, e muitas das conquistas que a gente tem hoje é muita caminhada, muito chão, né, e o MNU, assim, é muito parceiro sempre nosso, né, das atividades que a gente faz, do conselho, assim, e tá também nas nossas bandeiras de luta, né, além da gente poder estar inserido aí nesses espaços de controle social, né, de poder estar fomentando a questão da garantia e efetivação, né, dos direitos aí através
desses espaços, né, que a gente trava aí também dos conselhos de direito, né, poder ter o movimento negro aí como base, né, referência, assim, para a gente poder também, né, buscar hoje. Não tem mais desculpa, né, da gente dizer, eu não tenho referência bibliográfica, né, porque a gente tem muitos colegas assistentes sociais que estão aí, inclusive a gente tem aqui, né, uma colega mestranda que está aí aprofundando o debate não só a nível de Brasil, né, mas internacional, sobre a importância, e outros colegas que têm muita produção, né, então quanto é importante a gente poder ter aí ombro a ombro também essa parceria e a provocação do movimento negro, que é quem está lá, né, também na ponta, assim como nós, fazendo esse enfrentamento, né, então, e agradecer aos colegas que tiveram presente aqui, né, que vieram, se deslocaram. Espero que a gente tenha outras oportunidades de ter vocês juntos, assim, nas atividades do comitê. A gente pretende aí fazer mais, retomar, né, frequentemente essas atividades, e também os colegas que estão aí presencial, né, permanecer. Então, antes só de acabar a gravação, de finalizar, um convite. Dia 18 de março, na próxima terça-feira, 19 horas, no canal da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, nós vamos ter um debate sobre as bancas de heteroidentificação e o papel do serviço social. Então, é bem importante, né, a gente poder apropriar também a construção, a reflexão que as entidades da categoria vão trazer, e a própria frente, para poder, né, ampliar esse debate e problematizar, inclusive, as questões que o colega Jorge já trazia aqui para nós. Então, marcar na agenda, né, faz parte aí da campanha dos 21 dias, dia 18 de março, 19 horas, no canal do YouTube da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Gostaria de colocar a gente no grupo ali, a gente compartilha nossos grupos, daí, né? A mobilização do pessoal para participar, né? Porque a frente tem feito uma atuação muito importante, né? Jorge, 1 minuto. Não, é bem rapidinho, é só sobre a fala da Loifa e da Cláudia, é sobre como é que quem é culto, né, não era para escravizar, mas infelizmente na própria categoria dos assistentes sociais, assistentes brancos faz uma discriminação terrível. Numa hora de uma entrevista, é mais isso também. As pessoas cultas também escravizam, infelizmente. Solicitar. Só para eu concluir, que eu não fiz o agradecimento final, queria agradecer a escuta de todos e todas, e vamos lá para a gente construir aí espaços para a Caripir e também para o próprio CODERE. Convido a todos e todas. Obrigada. Obrigada. A gente encerra a gravação e convida, né, o pessoal, assim, para se somar, né? Quem quiser participar do grupo do comitê pode entrar em contato com a gente para a gente estar inserindo lá, mas a gente vai ter muitas atividades aí durante o ano. Então, obrigado pela presença de todo mundo, uma boa noite e bom final de semana para nós aí.